Olá pessoal, meu nome é Romário Silva. Eu estou aqui hoje para a gente falar um pouco sobre biscuit e aprender um pouco sobre as técnicas de como fazer a massa de biscuit, como a gente tingir, alguns modelos de biscuit que a gente vai fazer. Vamos começar falando sobre de onde vem o biscuit, né? O biscuit a gente vai encontrar ele na cultura oriental, onde o pessoal utilizava para fazer a porcelana, né? Vem daí, o pessoal fazia a porcelana que era um pouco mais caro, porque utilizava de materiais mais valiosos, onde a cultura europeia trouxe o biscuit para a forma mais simplificada, né? Utilizando o amido de milho, a cola, a água, são os principais ingredientes que são utilizados, né? Em algumas ocasiões a gente vai ver que o pessoal vai usar a cola, o amido de milho, a gente aqui vai tirar a maisena, vai tirar o amido de milho, vai utilizar a maisena, vai utilizar a cola. Algumas pessoas usam óleo para dar um aspecto mais macio na massa. Já outras pessoas usam o hidratante corporal, onde a gente aqui vai usar o hidratante corporal. Tudo isso eu estou trazendo para vocês porque vai ajudar a você reduzir os custos e ter um trabalho que você pode fazer totalmente em casa. Como também eu vou mostrar a massa pronta, a gente vai trabalhar com elas e vocês vão ver que já é uma coisa mais rápida, melhor de ser utilizada, já que você vai ter menor trabalho, né? A gente consegue visualizar a, a massa ser feita de duas maneiras. Ela utilizando o fogo, sendo utilizada ela sendo os ingredientes sendo misturados e utilizando o fogo para aquecer e para poder dar para unir, né, os componentes. Como também muitas pessoas fazem, não é o nosso caso de hoje, fazem sem utilizar o fogo. Por que a gente vai utilizar o fogão? Porque a massa vai ficar mais macia, ela vai durar mais tempo de conservação. Como o tempo de conservação? O tempo de conservação, eu vou destacar para vocês, é o tempo que a gente pode guardar ela para poder utilizar. Por quê? A gente vai fazer uma massa branca, ou a gente compra massa branca, e a gente vai poder tingir ou pintar, utilizar pincéis, utilizar tintas para poder pintar, ou a gente vai poder tingir elas e já fazer o molde, a pecinha ali do encaixe, alguma coisa do tipo, já com a cor já tingida ou pintar ela com pincel. Então, se a gente faz ela manualmente, sem utilização do aquecimento dos materiais, a gente vai diminuir a vida útil dela para as outras utilizações. A gente vai retirar alguns componentes dela, ou vai deixar dela ter alguns componentes para ficar mais macia e durar mais tempo. A gente vai poder guardar ela na geladeira, que é o indicado, local onde não tem ar. Por quê? O biscuit ele vai secar com ar. Como ele é feito de amido de milho, cola e água, são os três ingredientes principais, a água ela vai evaporar, né, com o calor, com a secagem, e com isso ela vai endurecer o material. Vamos tentar fazer algumas peças, vamos tentar ver se elas vão ficar durinhas. Provavelmente, pelo tempo do vídeo não ser tão longo, provavelmente elas ainda vão estar um pouco moles, normal. Mas aí, porque a secagem vai de 12 horas a um dia, mas a gente vai mostrar para vocês algumas técnicas, algumas coisas para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia. E vocês vão ter acesso a alguns instrumentos que a gente pode economizar, né? Que a gente pode trocar. Fala-se muito em formas de silicone, que é muito caro. A gente encontra no mercado, é de livre e fácil acesso no mercado às forminhas de silicone. Mas eu vou passar para vocês essas forminhas de acetato, que é de plástico. É mais fácil. Não é a indicada, né, para um trabalho profissional, mas para iniciar, para você começar a iniciar os trabalhos, vocês vão ver que vai dar certo, que a gente vai conseguir fazer. Alguns desenhos também a gente vai conseguir fazer, alguns objetos à mão livre, né? Que aí a mão livre já é um pouco mais complicado, que vai depender mais da sua criatividade, da sua habilidade manual, mas nada que com a prática a gente não vá aperfeiçoando. O nosso projeto, que é um novo jeito de modelar o biscuit, o mundo, né? Ele busca essa interação, porque o biscuit, ele tanto hoje é utilizado, porque, como eu vinha falar no início, da porcelana, né, que era utilizado, o biscuit já é uma coisa mais barata. Então, por ele ser mais barato, a gente fugiu daqueles grandes monumentos que eram feitos, eu digo, vasos, pratos, essas coisas, para hoje o mais utilizado, que são o quê? São bonecos, são enfeites, são ímãs de geladeira. Então, assim,
É utilizado tanto para comercializar o biscuit, você pode ter ele para a sua vida, você colocar ele como uma renda a mais, ou como também para um tipo de terapia, para você se acalmar, para você passar seu tempo, para você se distrair, para você ter um novo hobby, para você fazer em casa, presentear um amigo, uma mãe, um pai, um filho, para você enfeitar sua geladeira, enfeitar, você fazer chaveiros, é muito feito chaveiros. Você vai em alguns locais, em algumas cidades, e até mesmo países que você vai encontrar lá aqueles chaveirozinhos. Uns vão ter uma imagem que chame a atenção, outros vão estar só o biscuit, uma plaquinha de biscuit lá com o nome, que a gente vai passar para vocês. Então, assim, vai ser passado o que você as tintas que você utilizar. Aqui eu vou passar para vocês como também a gente formular as cores, né? A gente vai trabalhar com azul, amarelo, vermelho, tá aqui, que são as três cores primárias, e a gente vai tentar fazer a mistura delas e ganhar outras cores. Por que isso? Porque para baixar o custo. Porque eu vou passar os valores da nossa região, de mais ou menos quanto custa uma tinta, quanto custa o amido de milho, quanto custa a cola, quanto é que vai custar uma massa pronta, quanto é que vai custar um pincel, quanto vai custar o material que a gente vai usar. Mas, só que eu vou dar outras alternativas para vocês poderem diminuir o custo. E dessa forma ficar mais interativo, uma coisa mais didática, uma coisa acessível a todo mundo. Biscuit pode ser trabalhado desde uma criança, 2, 3 anos, sempre supervisionada dos pais ou de um adulto responsável, quanto as pessoas mais idosas. Para a criança, você vai levar a magia de ele poder modelar, né, com a mão. Ela tem uma massa macia, colorida ou branca, para ela colorir após o objeto estar feito. E você vai aguçar a criatividade na criança. Ela pegar a massa e ver um desenho, tentar reproduzir, ou você pedir para ela criar alguma coisa, ensinar, né, fazer técnicas. Para os idosos já é muito utilizado como terapia, para acalmar, para distrair, para levar, aumentar a concentração, né, que é muito importante. Então, assim, é um trabalho que dá para ser feito em casa, nas escolas, entre amigos, né, entre família, sozinho, você que está em casa sozinho e quer fazer, quer ter um hobby novo, aprender alguma coisa nova, sem distinção de cor, de idade, de gênero. O biscoito é para ser feito por homem, por mulher, por criança, por adolescente, por idoso, por quem quiser fazer. Né? Lembrando que tudo que a gente vai passar aqui é aprendizado que a gente coloca no dia a dia, né? A gente tenta praticar sempre, tenta fazer sempre, para levar a cultura, né? Nossa cultura à frente. Temos culturalmente vários tipos de objetos a ser feitos. Eu coloquei como chaveiros que a gente consegue fazer com biscuit, a gente vai para o Rio Grande do Norte no Natal, a gente consegue lá ter os cajuzinhos, o maior cajueiro do mundo, você encontra um cajuzinho lá feito de biscuit, com o nome Natal, tal, para você lembrar algumas outras cidades, você vai para o litoral, como João Pessoa, na Paraíba, você vai ter um biscuit, o pessoal faz uns cocos pequenininhos para colocar no, numa linha junto para colocar como chaveiro. Quando a gente for fazer, a gente vai tentar fazer um chaveirinho de alguma coisa, nem que seja uma plaquinha. Eu vou deixar o cordãozinho já dentro da massa, porque o cordãozinho, quando secar na massa, a gente já vai ter ali ele rígido, fixado na massa. Ele não vai você precisar colar margem, nada. O bom de se trabalhar com biscuit é que você precisa de poucos materiais para você poder produzi-lo. Por quê? Porque se você for fazer um biscuit que ele vai ter mais de uma peça, você vai ter que colar uma peça na outra. A mesma cola branca que você utilizou para fazer a massa, você vai utilizar a cola branca para colar aquela outra parte. Então, se você vai fazer um objeto que ele vai ter que conter 3 peças, você não vai precisar de uma outra coisa, não. Com a cola mesmo branca, você consegue colar e eles vão se unir após a cola secar, juntamente quando seca a massa do biscuit. Ele não vai mais desunir, você vai ver que vai ficar bem fixo. Como também a gente vai trabalhar com materiais que a gente tem em casa, um palito,
um copinho de café para a gente poder colocar as tintas, a gente poder misturar. Vou passar todo o passo a passo para vocês. A gente vai ter essa conversa, essa pequena conversa sobre o biscuit. Eu vou fazer as peças aqui para vocês, a gente vai trabalhar, eu vou mostrar o passo a passo de as minhas dificuldades, a dificuldade que há, como a gente pode sanar a dificuldade, entendeu? Para que você que esteja assistindo, para você que esteja em casa, você consiga também fazer de boa. Já tinha passado no início, mas é importante, eu tinha aqui deixado já aberto. A história do biscuit, massa nomeada de porcelana, é oriunda das rochas e descoberta no início do século III depois de Cristo, na China. Como eu falei para você, é uma massa oriental, de onde o potássio, o sódio, o cálcio e a argila pura de coloração branca eram encontrados. Dessa forma, era encontrado o potássio, o sódio, o cálcio e a argila de coloração branca. Isso é na China, né? Quando ela vai para a Europa, aí ela vai ter aquela modificação, já que por ser materiais de difícil acesso para o público em geral, foi-se cada vez mais vendo onde é que tem esses ingredientes, onde é que tem essas situações para a gente poder ir fazendo a utilização. Trocar lá o potássio, o sódio e tal, porque já vai ter ali no amido de milho, vai ter a cola, né? E que dá argila, aquela argila que é mais pegajosa, mas aí a cola quando se une ali com a amido de milho, você vai ver que ela vai dar uma textura bacana quando a gente botar o hidratante, vai ficar bem maciozinho. E a gente vai fazendo, vai dando continuidade. Agora, eu vou fazer, certo? A gente vai fazer agora a massa, ela manualmente, utilizando amido de milho, que no caso a gente vai trocar pela maisena, vai utilizar a cola branca e vai utilizar água e hidratante corporal, certo? Os ingredientes a gente vai colocar agora aqui na tela, juntamente com o vídeo, e vocês vão ver, você já pode aí printar a tela dos ingredientes que a gente vai utilizar, ou se não, tirar uma foto para os ingredientes que a gente vai usar, e a gente vai ao passo a passo de como vai fazer a mistura. Pessoal, como a gente vinha falando sobre o que a gente ia fazer, sobre a massa de biscuit, passei aí essa receita, vocês podem ter anotado. A gente vai fazer a utilização aí da maisena, mas aí a maisena é um tipo que você pode ser trocado por amido de milho também. Agora a gente vai fazendo com 2 copos, certo? 2 copos da mesma medida de maisena, onde a gente vai pegar uma panela. Você pode utilizar uma panela que você não use totalmente em casa, direto, entendeu? Então, 2 copos de maisena, você vai jogar na panela só eles mesmos, certo? Porque a gente aí vai fazer as misturas. Esses 2 copinhos é importante que tenham a mesma medida, já que a gente também vai fazer a utilização para outro tipo de componente para a gente fazer a massa, certo, pessoal? Sempre observar que de estar sempre limpo, tanto a panela como que a gente está usando. Vamos utilizar a cola branca, pessoal, para poder fazer a unção, certo? Se a gente coloca 2 copinhos de maisena, a gente vai fazer 2 copinhos de cola branca também. No caso, a mesma medida. Por isso que a gente está usando o copinho para ter a noção de medida exata. Para quando a gente fazer a mistura ser homogênea e a gente poder ter o melhor aproveitamento da massa. A gente pode utilizar a colher para a gente poder tirar, certo, a massa, a cola, já que a cola vai sempre dar uma grudadinha no copo, certo? Lembrando que para a mesma medida de massa a gente vai fazer a medida de cola, certo, pessoal? É muito importante que sempre fique fixado nisso, que para 2 medidas de massa a gente vai fazer 2 medidas de cola, tudo bem? A gente vai usar as 2 medidas de cola. Por quê? Porque quando for fazer a maciez da cola vai vir disso, certo? Da cola não, da massa vai vir disso, da cola. Então, sempre colocando, não deixa nada, certo? Vamos tirando aqui devagarzinho, certo? Não deixa nada dentro do copo, porque as medidas são iguais. Já quando a gente tira a maisena, a gente tira o amido de milho do copinho, a gente tira todo. A cola também a gente tem essa preocupação de tirar toda a cola que tiver contida dentro do copinho, certo, pessoal? Lembrando
que a gente tá fazendo aqui utilizando a colher normal, uma colher de sopa, mas aí na hora de mexer a gente vai utilizar uma colher de madeira, para que a gente possa poder mexer a panela com mais força, não riscar a panela, e sempre se puder utilizar uma panela que não seja do uso do dia a dia. Um hidratante corporal, pode ser qualquer tipo de hidratante, certo? A gente vai colocar uma colher de sobremesa. A gente vai fazer o uso de uma colher de sobremesa, que não é aquela grandona de sopa, mas também não é uma pequenininha de café. Caso você não tenha uma colher de sobremesa de fácil acesso, você pode usar uma colher de sopa rasa, certo? De forma rasa. Agora, na colher de sobremesa, a gente sempre coloca ela cheia, certo? Bastante cheia, para ela dar maciez. Como a nossa colher, ela tá ainda com um pouco da cola, né? Que a gente raspou o nosso copo, então a gente vai fazer a utilização de mais de uma colher, né? Vai parecer que a gente está colocando mais de uma colher de hidratante, mas não, a gente só tô completando aqui, certo? Eu vou completar a colher cheia de hidratante, para poder dar a liga que precisa na nossa massa. Lembrando que essa mistura a gente já está tirando vários componentes que poderiam ser utilizados e são utilizados na massa pronta. A gente está fazendo aqui uma massa artesanal, uma massa em casa, que para a gente poder ter economia e também para começar, certo? Não esquecendo da água, certo? Vamos colocar aí um pouco de água para a gente ter a umidade necessária na nossa massa, certo? A gente coloca entre 2, 3 colherzinhas de água, certo? Para a gente poder ter a umidade. Essa massa eu já vi que ela está um pouco mais úmida, porque a gente colocou um pouco mais de hidratante, botamos só uma colherzinha, mas se for necessário a gente pode colocar outra. Com a colher de madeira a gente vai bater essa massa, certo, pessoal? A gente vai juntar essa massa de forma que levemente, mexendo ela levemente, depois a gente vai utilizar mais de uma rapidez para bater, mas para que ela fique homogênea e que ela fique também bem lisinha, bem macia. A gente vai sentir. Esse primeiro momento a gente vai deixar ela sem ter nenhum tipo de granulado da farinha. A gente vai bater bem, mexer bastante para que ela fique de forma que não tenha nenhuma massinha, nenhuma bolotazinha da maisena, né, no caso que nós estamos utilizando, mas lembrando que você também consegue encontrar um amido de milho. Pode ver que ela já vai ficando como fosse uma papinha cremosa, lisinha, hidratada. Dá para você perceber que ela está bem hidratada, bem lisinha. Tá bem bonita a massa, né? Quando a gente for tirar ela daqui, que a gente tá batendo para poder conseguir essa consistência, tá vendo? Cremosa, que essa é a consistência certa da nossa massa. Ela ficar cremosinha antes de a gente passar para o forno. Quando a gente for passar para o fogo, sempre lembrar que não podemos utilizar em fogo médio, nem em fogo alto, sempre utilizar em fogo médio, certo? Por que não em fogo alto? Porque aí a gente pode perder o ponto da massa. A gente utilizando em fogo médio, a gente consegue ter a massa da forma que a gente deseja. Tudo bem, pessoal? Você pode ver que agora está bem, ó, ela está bem cremosa e ela está bem lisinha. A gente não encontra nenhum floquinho de amido perdido nela. Por isso que é importante o hidratante e por isso que é importante a água em medidas corretas, para a gente poder ter essa textura, certo? A gente agora no fogo médio, a gente vai continuar mexendo, só que aquela aquela massa mais molinha, aí você tá vendo que ela já vai começando a se transformar. Ela tá começando a ficar mais dura agora e tá começando a ficar como se fosse embolotando, mas aí você continua mexendo, certo? Continua mexendo para perder toda essa situação de ela querer embolotar e perder o ponto, porque aí ela vai desgrudar da panela. Com o tempo, fogo médio, sempre lembrando, fogo médio, vai mexendo e até chegar na textura que a gente quer, certo, pessoal? Não esquece de não pode ser colocado fogo alto. Se for colocado fogo alto, a gente vai perder
a cremosidade da massa, a gente vai perder o ponto da massa, e nós precisamos de uma massa úmida, uma massa mole, uma massa moleável para a gente poder modelar, né? Para a gente poder fazer os nossos biscuits de forma que ela seja modeladora, né? Que ela tenha essa modelagem nela, para a gente poder trabalhar com mais facilidade, tanto para trabalhar para ela se modelar, como para a gente também poder ter uma capacidade de colocar cor na massa, né? Que a gente vai ver mais para frente como é que a gente faz isso. Vocês podem ver que ela vai se tornando uma bola mesmo de massa dentro da panela. Por isso que eu falei para vocês verem que surge bastante a panela, fica bastante massa ainda na panela. Mas aí é bom utilizar uma panela que você não vá utilizar no seu dia a dia. Porque fica mais tranquilo, né? Já que a gente vai trabalhar com biscuit mais tempo, já deixa essa panela separada só para o biscuit. Você tá vendo que a massa tá ficando mais ressecada, né? Já não tá mais cremosa, ela já tá como se fosse uma bola mesmo de massa. É dessa maneira que nós queremos que a nossa massa fique. Pode ver que ela tá querendo soltar da panela. Então a gente vai trabalhando de forma calma, lenta, para que ela solte e fique de forma tranquila, para a gente poder fazer a utilização dela, certo? Então aí a gente coloquei o vídeo para vocês poderem a gente ter essa noção de como a massa vai ficar, de como a gente vai usar a massa. Você pode ver que ela fica mais pesada, né? Mais pesada do que quando estava. Ela gruda na colher, mas porque é colher de madeira, mas você vê que ela já não gruda mais na panela. Ela já está mais solta da panela. Esse é o efeito que a gente quer dessa massa. A gente continua mexendo ela para poder ver ela desgrudar totalmente. Sentiu que ela está desgrudando, aí vai o teste da mão para ver se ela está grudando ou não no seu dedo. Viu que ela não está mais grudando no seu dedo, que ela está já numa textura bacana, já está na hora da gente retirar do forno, para a gente não perder o ponto, certo? A gente tira do fogo para poder que ela esfrie. A gente precisa que ela esfrie para a gente trabalhar com ela fria, para evitar que a gente possa queimar a mão, alguma coisa do tipo. A gente vamos colocar agora numa superfície lisa e limpa, certo? Muito importante que a superfície esteja limpa e que seja uma superfície fria, para a gente poder, e seja lisa, não o mais lisa possível, para a gente não perder tanta massa, ela não grude na superfície que a gente está utilizando. A gente pode usar uma mármore, pode colocar em cima de um vidro, pode colocar em cima de alguma coisa. É importante que a gente vá amassando e tirando pedaços para que ela vá secando mais rápido, certo? Muito cuidado para não queimar as mãos, é importante. Não essa parte, a parte do fogo, evitar que as crianças façam, que elas só observem, porque a massa vai estar bem quente e a gente está separando essa massa justamente para a gente poder fazer a utilização dela, ela fria, né? Então a gente só pode guardar ela quando ela estiver fria. Essa forma da gente amassar e sovar, como a gente faz com massa de pão, é importante para que ela perca calor e ela esfrie mais rápido. E a gente tem que fazer isso para que não deixe que o ar tenha contato mais rápido com a massa e venha deixar a massa dura, que a massa seque mais rápido. Então a gente vai na mão mesmo, sovando e amassando, para a gente poder ter uma massa mais macia, mais homogênea, para a gente poder fazer a utilização e ela poder secar bem tranquilo, certo? A gente vai fazer essa questão de amassar a massa até a gente sentir que ela tá ficando do jeito que a gente quer, que é macia, lisinha, e que a gente consiga modelar ela na mão e ela sem estar grudando. A partir do momento que ela vai esfriando, ela não vai grudando mais e vai dando uma textura melhor para a gente poder trabalhar com ela nos nossos biscuits, certo? A gente vai fazer como fosse um rolinho com ela, porque aí a gente também ajuda a tirar mais o calor
da massa, né? Faz o rolinho, amassa, faz o rolinho, amassa, até a gente sentir que ela chegou em temperatura ambiente, que ela chegou em temperatura normal, para a gente poder guardar ela, para a gente poder armazenar e fazer a utilização dela depois, quando estiver mais frio, em um momento oportuno. Se quiser utilizar a massa agora também, já pode fazer a utilização. Se não, a gente vai guardar sempre, tirando ela de lugares que tenham frio extremo e que aqueçam de forma extrema também, para que ela não seque e não endureça mais rápido. Pode ver que já dá para a gente fazer uma bolinha, ela não gruda mais na mão, ela está de forma macia, então a gente já tem aqui a forma que a gente quer da nossa massa. A gente vai deixando ela enroladinha, assim, a gente tá unindo ela para que não tenha nem bolsas de ar dentro da massa e nem que a gente deixe a massa também fora em contato com o ar. E por isso que é muito importante essa junção que a gente faz, enrolando e amassando a massa antes de a gente armazenar ela. A gente vai utilizar um papel filme para poder armazenar a massa, tendo em vista que a gente não vai fazer a utilização após da massa, mas já para você ver que ela tá bem macia. Então a gente vai deixar ela no rolinho para a gente poder guardar. E de forma fácil, a gente pega um papel filme que a gente tem em casa mesmo, para poder fazer a vedação dessa massa, para que a gente tire o máximo possível o contato do ar e também que a gente tire o máximo possível de contato com o calor. Cortando um pedaço da massa para vocês verem, que fica mais fácil quando está na textura correta, certo? Para vocês terem a noção. E o papel filme é isso mesmo que a gente usa para embalar os nossos alimentos em casa. Retira o papel filme e enrola ele, já que o papel filme ele tem essa proteção, ele dá essa proteção aos alimentos, da mesma forma ele vai dar essa proteção para a nossa massa do biscuit, para a gente poder guardar ela. O certo é guardar no local arejado, mas a gente pode guardar também na geladeira, naquela parte de baixo, onde a gente guarda as verduras. Mas o correto mesmo é a gente poder guardar no local arejado, que não tem um calor excessivo, que passa os 30 graus, para que ela não endureça de forma que a gente venha a perder a massa. A gente vai só embrulhar, embrulhou a massa, certo? No papel, de forma simples e rápida, não tem muito estresse no que fazer sobre embrulhar, é só prestar atenção de não deixar bolsas de ar na hora de embrulhar, nem bolsas de ar dentro da massa. Dessa forma a gente garante aí a vida útil de armazenamento para a gente poder utilizar em outro momento essa massa. Pronto, é isso aí, pessoal. A gente embrulhou, a massa está pronta para a gente guardar, armazenar, para a gente utilizar em outro momento que seja necessário. Olá, pessoal. É isso aí, como vocês viram lá, a massa que a gente fez, né? Já retirei ali novamente para a gente aqui. A gente sempre vai trabalhar com ela, deixando ela sempre unida, como eu disse, o mínimo de ar que ela receber, melhor, para a gente não perder, certo? E é isso aí, pessoal. Vocês viram que é fácil, não é uma coisa do outro mundo a ser feita. A gente consegue fazer utilizando em casa todo aquele material que a gente tem, certo? E a gente consegue economizar bastante. Por quê? Aqui. Porque o que acontece, pessoal? A gente vai, eu vou passar para vocês a massa pronta, essa massa para biscuit da Polycol, certo? Então, assim, já é uma massa pronta, mas é um pouco mais caro. E aqui você vai ter que comprar ou 500 gramas, ou 900 gramas, aqui a gente está comprando 900 gramas. E às vezes você quer fazer uma coisa simples, tá? Você não quer fazer uma coisa que seja muito elaborada, uma coisa muito grande, tudo mais. Então, com a gente fazendo em casa, a gente consegue fazer a nossa medida, sempre lembrando
uma medida de cola para a mesma medida de amido de milho, colocando aquela colherzinha de hidratante para a gente deixar ela bem macia, certo, pessoal? Não esqueça de colocar água, que é a água que vai dar também a umidade à massa. E a gente vai falar agora sobre os materiais que a gente utiliza. A gente utiliza o pincel, certo? Aqui eu tenho esse pincel, só coloquei esse aqui para a gente trabalhar só com esse. Mas aí você vai encontrar inúmeros tamanhos de pincéis. Desde que está aqui, é um pincel número, esse é o número 6. Esse é o número 6. Só que a gente vai ter várias, isso aqui é da Tigre, mas a gente vai ter de várias outras marcas, onde vai mudar o tamanho. A textura, esse aqui eu já peguei um mais durinho, por quê? Para a gente poder fazer os contornos, a gente poder fazer os detalhes já com ele. Mas aí você pode ter inúmeros pincéis para você poder utilizar, para lhe ajudar, para você conseguir pintar a sua peça com mais rapidez, certo, pessoal? A gente aqui agora, a gente tem a tinta Acrylex, tinta para tecido. Mas a gente está fazendo biscuit e tal, e a gente vai utilizar tinta para tecido, isso mesmo. A tinta para tecido, ela pega muito bem no biscuit, ela fixa muito bem, ela dá um brilho bacana no biscuit. O que a gente não vai usar hoje aqui, que às vezes a gente não tem em casa, porque tinta para tecido, às vezes vocês mulheres, pode ser que já tenham, né, para atingir alguma roupa, alguma coisa do tipo, mas às vezes uma tia da gente, uma avó já tem, é por isso que eu trouxe a tinta. A gente tá aqui com o vermelho, com o amarelo, tinta amarela. Aqui eu trouxe o amarelo limão, o vermelho fogo, o azul. No caso aqui a gente está trabalhando com azul ultramar. Tentei pegar as cores azul, vermelho e amarelo que se aproximam mais das cores sólidas. Por que essas três cores? Porque elas são as cores primárias. Então, dessas três cores, a gente vai fazer uma pesquisa rápida no Google, ou você pode anotar, aí eu quis usar, vou utilizar mesmo o Google para mostrar a vocês que é uma pesquisa rápida, rapidamente a gente consegue ter acesso, a gente misturando cada cor, o que é que acontece, tudo mais. Então, são as três cores primárias, onde a gente consegue fazer todas as outras cores. A gente não vai conseguir os outros tons, por quê? Porque como é muito difícil no mercado, até mesmo você encontrar o azul, só azul, o vermelho, vermelho. Sempre estão colocando amarelo, alguma coisa, aquele amarelo limão, amarelo, aí esse é vermelho fogo, aí você tem vermelho sangue, azul céu, azul bebê. Então, são vários tipos de tonalidades, certo? Mas aí, para o que a gente vai utilizar, é muito bacana. A gente vai ter um palito, a gente vai utilizar um palitozinho. Vocês vão ver que a gente dá uma forma, a gente dá uma forma no, no biscuit, na massa do biscuit, vai ser muito bacana, certo? Lembrando sempre que a gente vai ter que deixar sempre a massa do biscuit, utilizar sempre com as mãos mais limpas possíveis, para a gente poder utilizar a massa do biscuit, que ela não fique pegajosa na nossa mão. Mesmo que ela saia da panela lá, a gente consegue que ela não vai ficar pegajosa, mas às vezes a gente precisa de um óleo. Aqui coloquei um pouquinho de óleo de cozinha normal, que a gente vai utilizar tanto para untar a forma, como também para a mão da gente, se estiver pegando, a gente passa um pouquinho de óleo aqui, vai ter uma maior performance melhor para utilizar a massa. Aqui a gente tem a tinta preta, preto é só preto, não tem outra distinção do preto, para a gente poder fazer algum detalhe, né? Porque aí, no caso, a gente mesmo misturar as três cores, a gente não vai conseguir ter o preto. E também a gente tem aqui o branco, que também a gente, juntando as três cores, não vai conseguir o branco. Então, são cores que, preto e branco, são cores que a gente vai precisar ter para poder fazer um acabamento, uma coisa ou outra, um contorno, destacar alguma linha, algum traço, como também a gente tem aqui o rosa escuro, certo? Para ajudar, é claro, a gente vai fazer a unção de cores, mas também vai utilizar essas cores já prontas. Nós temos o marrom e nós temos também o flamingo, que é um bege, né? Aí o bege a gente já consegue fazer um bege sendo o mais amarelo que vermelho, porque o que é que acontece para fazer a cor? É a unção das cores primárias, mas também é a quantidade de cada cor que você vai colocar. Então, como a gente não vai usar dosador, a gente não vai usar nada de copo que tenha medida, a gente vai usar o olho. Possa ser que a gente vá tentar fazer uma cor. E essa cor não sai do nosso agrado. Então, para agora, para o vídeo, eu tenho essas cores aqui. Se for para utilizar, a gente vai utilizar essas cores também.
Mas aí, com o tempo, você consegue fazer bacana. E também, com o tempo, você vai comprando. Uma semana você compra uma tintazinha dessa. Outra semana você compra outra, certo? Lembrando que eu ia falar o valor dos objetos. Esse pincel, eu comprei ele, foi R$ 5. Aí você vai ter ele de R$ 1, R$ 2, certo? Eu comprei de R$ 5 porque ele tem as células mais duras, mais firmes. E ele solta menos. Porque como a gente vai trabalhar pintando, fazendo contorno, se a gente usar um material assim, que você, no início você pode usar um material mais ruim, mas eu trouxe aqui para a gente poder agilizar o nosso trabalho, certo? Essa tinta para tecido acrylex, a gente encontra no mercado aí entre R$ 3,50 e R$ 5. Vai depender muito da sua região. Então, assim, para você começar, R$ 3,50 cada um, R$ 10. Você comprou ali 3 cores, você já consegue fazer todo aquele trabalho de cor. O branco, você compra o branco, se você for fazer a massa, ela já for tingida, e você quiser colocar algum detalhe branco. Mas não é necessário você comprar logo. Agora o preto, eu recomendo que vocês comprem logo o preto, porque aí você não consegue fazer, né? Os três, juntando os três, você não consegue fazer o preto, vai ficar uma cor muito. Não vai ser um preto bonito para você fazer um contorno. E a massa ela é branca, por isso que a gente não precisa do branco, mas o preto ele é essencial. Aí, como eu disse a você, depende muito da região. Aqui na minha região, aqui na Paraíba, é de R$ 3,50 a R$ 5 uma tintinha dessa. A gente encontra em casa de material escolar, onde vende caderno, lápis, caneta, esses materiais escolares, né? Tem esses copinhos de café para a gente poder colocar a tinta. A gente pode colocar aqui no fundo ou pode colocar dentro para fazer uma mistura. Vai depender muito do que você quiser. Se você tiver uma paleteira de cores, onde a gente tem um plásticozinho que a gente consegue ter as cores dele, né, ao redor, é, é melhor, né? Você vai ter uma praticidade e uma organização. Aqui a gente está passando o máximo do que você possa fazer em casa para você não precisar gastar dinheiro comprando outros tipos de materiais. Ok, pessoal? Falamos do pincel, falamos das tintas, o óleo, né? Um copinho, que é muito importante para você fazer a mistura, certo? O palito, né, eu demonstrei para vocês, vou demonstrar nas técnicas que a gente vai utilizar, onde o palito ele vai ser muito importante para a gente fazer um furo, fazer uma forma, para a gente poder fazer um contorno, certo? Então a gente vai utilizar o palito. Vocês podem ver que aqui, né, do início do vídeo, eu estava com apenas uma mesa normal. Coloquei esse tampo de vidro. Por quê? Porque nesse tampo de vidro a gente vai poder trabalhar com a massa, certo? A gente vai poder deixar a massa aqui em cima, vai poder tirar. Vocês veem que ela não gruda, certo? Se ela estiver bem feita, ela não vai grudar. Já se ela tivesse diretamente no pano ou em uma superfície que ela não seja, uma superfície que ela não seja lisa, totalmente lisa, a gente vai ter uma perda do contato, ou ela vai ficar marcada, ela vai ficar cheia de pelo, então você não vai ter uma melhor flexibilidade para poder usar, certo, pessoal? Então, vamos, sim, da mesa, né? Vamos falar agora sobre as forminhas que tanto nos ajudam. Como nosso projeto é Modelando o Mundo, nada melhor do que eu pensei nessa forminha que a gente usa bastante, principalmente para criança, tá? Fazer um imãzinho de geladeira, para trazer a criatividade, a aguçar mais a criatividade de ferramentas. A gente tem um serrote, um alicate, um esquadro, um martelo, um outro tipo de alicate e uma chavezinha de fenda que a gente vai tentar fazer esses 6 objetos, certo? Por que eu trouxe essa forminha? Porque essa forminha ela é muito barata. Eu digo muito barata em comparação às forminhas que são de silicone. Uma forminha dessa vai custar em média de R$ 1 a R$ 4. E, e aqui a gente tem 6 peças que a gente pode fazer. Se você for na sua região, numa loja onde venda materiais escolares ou materiais para festa, certo? Porque essas forminhas são para chocolate. Você fazer chocolatezinho, só que aí a gente tem que adaptar, né? Para poder economizar mais. Então, se você for atrás das forminhas que são de silicone, ela só vem uma para um objeto. Então, aí, essa só de um objeto vai custar entre aí de R$ 15 a R$ 45.
Depende da complexidade da forminha. Então, assim, para a gente que está começando agora, a gente está aprendendo, a gente vai utilizar como hobby, a gente vai buscar colocar em práticas técnicas fáceis e rápidas de fazer, que a gente não quer tanto acabamento, a gente quer primeiro ter o contato, né? O contato primário, para depois a gente poder fazer um investimento em forminhas, porque aí você vai em uma forminha de R$ 20, você vai fazer uma peça e seu retorno vai ser R$ 2, R$ 3. Então, quantas peças você vai ter que fazer, né, para poder ter o retorno dessa única peça de silicone? Já aqui não, são peçazinhas que a gente vai, isso aqui você pode dar ao seu filho, brincar, tudo mais, você pode ter em casa e com custo baixo, né? Então, se você vai ter um custo baixo, você vai conseguir aí o retorno mais rápido, né? No caso, aqui a gente está falando, como falei, o pincel R$ 5, aqui R$ 3,55. O óleo, você vai usar pouquinho óleo, então a gente nem desconsidera. Papelzinho eu coloquei aqui, você pode ser guardanapo, pedaço de papel para poder limpar a mesa quando for necessário. E aqui, entre R$ 1 e R$ 4, R$ 5, você encontra a forminha de plástico para você poder fazer os moldes. Já que, como eu falei, a gente vai fazer aqui a mão livre, algumas peças, só que vai puxar mais da sua criatividade, vai puxar mais da sua técnica manual. Já que não, aqui vai ser uma coisa mais simples, uma coisa mais prática, uma coisa que a gente vai poder ter essa conversação, certo? Vamos falar da massa pronta, certo? Que a gente tem a massa, certo? Lá. A massa pronta. Não mofa, não racha. E o mínimo de colhimento. Por que ela vem com essas informações de no mínimo de colhimento? Porque a massa de biscuit, a gente tem dela a perca de cerca de 30% do tamanho quando a gente faz ela manual. E aqui provavelmente seja menor, entendeu? E aqui você já tem a massa prontinha. 900 gramas. Essas 900 gramas, o que acontece? Ela saiu por R$19,50. Só que aí ela tem um adendo, né? Ela pode custar entre R$19 e R$28. É aí dependendo da marca, né? Então já é mais ou menos, podemos colocar assim, uma diferença de R$10 para cada pacote. Então vai depender muito da sua criatividade, do que você vai fazer. Você precisa para rápido, para não, se você quer fazer em casa. A qualidade é muito boa. Aqui atrás, eu vou ler o que é que ele vem, né, dizendo. É um produto não tóxico, não inflamável, pronto para o uso. Cores misturáveis, né? Validade de conservação de 12 meses após a data da fabricação impressa na embalagem. Após aberta a embalagem, consumir o produto o mais rápido possível. Para prolongar sua duração, guardando a quantidade não utilizada nesta embalagem, fechando de modo a não entrar ar. Aquela coisa que eu falei, né? Tanto quando você faz a massa, como você já compra pronta, evitar deixar ela em contato com ar, porque ela vai endurecer. Ela tem uma validade de 12 meses após a sua data de fabricação, que eu não a percebi antes de comprar. Aqui fala que foi em junho, então temos aí até junho do ano que vem, 12 meses, para ela poder ela ter sua vida útil, né, de você utilizar ela. Ela já está pronta. O que você faz em casa, ela vai ter muito menos a duração, porque aqui já é embalada a vácuo, tudo mais, tá abrindo, mas ainda tem outra proteção de plástico aqui para ela poder não endurecer, certo? Armazenar o produto em ambiente entre 5 e 30 graus. Então, assim, longe do calor e do frio excessivo. Se você for guardar na geladeira, guarda naquele local lá de baixo, onde você bota as verduras e frutas. Ah, não sei o que, mas é uma massa, tal, vou guardar embaixo da geladeira, tal. Mas vê bem, você vai, aqui você não pode guardar do jeito que ela está aqui. Se você for guardar da forma que ela está aqui, ela vai endurecer o mais rápido possível. Mas aí você vai enrolar ela no plástico filme, certo? Passa o plástico filme nela bem direitinho, para ela poder... isso aqui eu estou fazendo isso aqui, pessoal, porque se eu deixar ela parada ali muito tempo, ela vai começar a endurecer. Ela vai querer rachar, entendeu? Então, para a gente poder ter a massa continuar molinha, para a gente poder fazer a utilização, eu estou fazendo a sovada dela, né? Que
A gente chama de sovar, como a gente faz o pão, né? A gente fica, a massa de pão, a gente fica espremendo ela, esticando, para ela poder ter aquela maciez, né? Em 30 graus, calor nem pode ser exposto ao frio, né? Ao calor excessivo, podendo em local frio a massa apresentar rigidez, em locais quentes uma maciez, característica do produto. Aí vai falar sobre a composição do que ela é feita, né? No caso, essa massa pronta. Resina de PVA, carga de vegetal, aditivo, conservante e pigmentos. Isso aqui é o que eles utilizam. PVA, carga vegetal, aditivos, conservantes e pigmentos. E o que a gente utilizou foi o amido de milho, a cola, a água e o hidratante corporal, certo? Precauções. Em contato com a pele, apresentando sinais de alérgico, suspender imediatamente o uso. Em contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito. Por formar peças pequenas, manter o produto fora de alcance de crianças e animais. Estando nessas situações, procure o médico imediatamente, acompanhando essa embalagem. Não vender o conteúdo dessa embalagem separadamente. O que ele fala aqui é sobre as crianças, porque a gente tem esse pedaço grande, né? A gente tem esse pedaço de 900 gramas, mas a gente pode fracionar, certo? Então, quando a gente fraciona, quando a gente deixa menor pedaço, vai ficar perigoso para quem? Para uma criança, para um animal, entendeu? Para você próprio, né? Mas assim, para a gente que é adulto, não, mas para uma criança colocar na boca, engolir, isso aqui pode causar mal. Se você for trabalhar com criança, o máximo de cuidado possível em tudo, tanto na utilização, se você for fazer na utilização de corantes ou não, a massa pronta ou não, se você vai fazer junto com a criança, também é muito importante. Tente não fazer com fogo, a gente fez com fogo aqui, aí você faz a massa, deixa só ela ver, certo? Então, é isso que traz aqui a forma do produto. A gente vai tirar, o produto ele vem embalado, bem macia também a massa. Então, a gente não tem essa preocupação, certo? A gente vai tirar um pedaço dela para a gente poder trabalhar. Como eu falei, você pode ter aí vários tipos de, fazer com vários tipos de objeto com ela. Objetos grandes, que você vai utilizar 900 gramas, como objetos menores, que aí você vai utilizar pequenos pedaços, certo, pessoal? Vamos organizar aqui nossa bancada para a gente começar a fazer alguns objetos, certo? Aqui a gente já tem a noção, mais ou menos, do que a massa nos representa, do que a massa apresenta para nós, não é isso? Então, quais são as primeiras técnicas utilizadas, né? A primeira das técnicas utilizadas é a bola, certo? O círculo. A gente fazer isso aqui, já, um círculo. Aí você vai, com o tempo, você vai conseguindo fazer o seu círculo ou não perfeito. Por que eu vou partir do círculo? Porque a gente partindo do círculo, a gente consegue fazer uma bolinha, que a gente pode esperar que ela seque e fazer uma bola. A gente pode vir daqui e fazer um círculo, certo? A gente não estou aqui com o material de achatar. Isso aqui é o óleo, certo, pessoal? Um pouquinho de óleo, passa aqui na mesa, para a gente evitar que grude. A gente pode achatar. A gente achatando, a gente pode achatar de forma que ele permaneça um círculo, como a gente pode achatando de forma que fique oval, que a gente possa buscar, certo? E aí daqui a gente pode fazer também os cortes, facazinha de serra normal, certo? Para poder ajudar a gente. E você pode cortar sua massa, certo? Para que está cortando a massa? Se eu quiser um quadrado, certo? Então aqui você vem só para fazer a modelagem. E aí aqui a gente já tem um quadradozinho que a gente tirou de um círculo, né? Aí essa massa que a gente utilizou,
que está aqui na minha mão, o que é que a gente faz? Aí a gente pode, tá vendo? Eu passei o óleo, mas ele não grudou. A gente já pode fazer outra bolinha, certo, pessoal? E aí a gente pode desertificar o que a gente quer fazer. Aqui a gente tem foi pequenininho, né, pessoal? Mas, para vocês verem, aí nós temos uma bolinha e um retângulo, onde a gente aqui consegue fazer milhares de coisas, certo? A bolinha daqui é que a gente vai sair uma cabeça, daqui que a gente vai sair um coco, daqui que a gente vai sair um caju, daqui que a gente pode sair uma coxinha, certo, pessoal? Então, o que é que vai lhe chamar mais atenção quando a gente fazer? É a coloração. Quando a gente começar a trabalhar com a coloração, a gente vai ver que é o que vai dando forma, né? Aqui, esse quadradozinho, a gente pode escrever algo dentro do quadradozinho. Parabéns, você pode fazer vários quadradinhos desse aqui, de maneira rápida, fácil. E você pode escrever um parabéns ou uma data. Você pode vir e a gente não vai pintar agora, certo, pessoal? Mas aí a gente pode vir e escrever uma data aqui. Para a gente marcar um batizado, coloca a data, aí a gente pode utilizar o palito, né? Por que não o pincel? Porque o pincel é grande, a gente pode deixar para utilizar o pincel quando for para fazer uma pintura maior. Vamos lá. O recomendado é pintar após, após a secagem, certo? Por que após a secagem? Porque aí a gente vai ter uma maior facilidade da fixação da tinta, a gente vai ter uma maior facilidade para fazer a própria pintura, certo? Por quê? Porque por a massa estar mole, quando a gente vem com um palitinho, ele de vez só pintar, ele acaba furando também a massa. E não é o que a gente quer, certo? De maneira bem simples, com um palito, a gente conseguiu aqui, mesmo com a massa ainda mole, mas a gente ainda conseguiu fazer o nome Cultura e a data, 21/11/2021. Isso aqui é apenas um exemplo simples do que você pode fazer para fazer nomenclaturas para dar de presente. E aqui, se a gente fosse fazer um imã, a gente vai vir com a cola branca, depois de seco, certo? Que aqui eu vou deixar aqui para no final do vídeo a gente ver se já vai estar mais durinho. E a gente consegue ali colar um imã atrás e a gente poder colar na parede. Eu vou aproveitar que eu estou com esse paletozinho e vou colocar aqui de forma como a gente colocasse o cordão, certo, pessoal? Vocês vão ver que quando ele secar, a gente vai ter aqui
Vocês vão ver que ele vai ficar de forma que ele nem solta. Do mesmo jeito que o palitozinho não solta, o cordãozinho também, depois que entrar, principalmente o cordão, que ele vai absorver a umidade do biscuit, ele não vai soltar, não vai soltar do material. Você consegue comprar aquele chaveirozinho que já vende, todo pronto, metálico, consegue fazer uma renda cobrando, né? Aí você vai fazer do que a pessoa quiser ou do que você quiser. Esse quadradozinho o pessoal faz muito para batizado, festa de aniversário, casamento, onde eles deixam uma mensagem com apenas uma data. Como são os quadradozinhos muito pequenininhos, eles deixam com uma data lá, e essa data, o nome casamento, batizado, se for um casamento, às vezes bota só a sigla, as duas pessoas, é o que a gente pode fazer. Às vezes a gente não tem a grafia muito boa, que também é meu caso. Aí você pode imprimir, certo? Os papelzinhos com as letras. Você pode colar, ou você pode usar eles como molde para o desenho. Lembrando, para pintar, a gente pintou com ele molhado, mas para pintar é sempre melhor pintar com ele seco, ele já mais rígido. Por quê? Porque quando a gente vai pintar com ele molhado, a gente, se for com palito, a gente vai furar a peça, não vai dar o efeito que a gente quer, e se for seco, a gente consegue ter mais a gente consegue mais. Agora a gente vai utilizar, certo, essa forma, onde a gente tem aqui seis tipos de materiais, certo, pessoal? Nós temos 6 tipos de ferramentas nela, e a gente vai fazer ela logo com a massa branca, depois a gente vai fazer alguns materiais tingindo a massa, certo? Para fazer com a massa branca, bem simples, a gente vai pegar um pouquinho do óleo, pingar na ponta do dedo, e vai colocar onde você quer colocar o local, a forminha que você quer usar. No caso aqui a gente está colocando no serrote, certo? E vou colocar também no esquadro, certo? Não coloca muito, para não ficar muito seco. A gente vai fazer o testezinho aqui, foi só um pouquinho que a gente colocou, para a gente poder chegar no modo e no modelo mais próximo que a gente queira, certo? Eu vim aqui, ó, aqui, ó, mais ou menos, são mais ou menos para não faltar, só vai ali direito de novo, para a gente poder ter a elasticidade, certo? Eu acho que vai dar certo, vamos lá, né? Medida de olho mesmo, pessoal. Se não der certo, a gente tira e recoloca novamente. A gente vai espalhando por toda a superfície do nosso molde, certo? Devagarzinho. Minha percepção aqui, eu acho que foi um pouco a mais do que deveria, certo? Vou esse lado aqui para a gente poder ver se está tudo preenchido. Continua colocando, certo? Preenchendo os locais. Para quando a gente tire, fique bem desenhadozinho, certo? Achei que estava muito, tira um pouquinho, aí coloca. Não tem problema algum você tirar um pouco, é colocar um pouco. Um pouco rasa a forma. E aqui a gente vai ajustando. Por que eu estou ajustando? Porque eu quero que tenha seja mais plana possível. Esse lado aqui que a gente vai utilizar, para a gente poder utilizar como imã, como chaveiro que a gente quiser, certo? Uma olhadinha de novo lá, já que tem mexido. Vamos procurar aqui também se tem uma bolinha de ar, a gente vai apertando até sair, certo?
E vamos fazer agora essa peçazinha aqui que é o esquadro. Dessa vez já peguei menos massa que a outra, né? Aí a gente vai aqui, ó, fazer ele de forma que ele chegue a... Daqui a pouco, vamos pegar mais um pouco de massa, vamos unir e vamos fazer um bolinho. Para quê? O bolinho para a gente poder colocar ele por completo. Então, colocando ele aqui, vamos lá. Paciência, pessoal, que aqui é um trabalho que requer que a gente tenha tempo, paciência, para a gente poder ir fazendo e deixando, colocando mais atenção nos detalhes, para que as peças saiam da forma que a gente quer, a gente tem um resultado o mais agradável possível, certo, pessoal? Como já falei, essas forminhas, poucas pessoas indicam fazer, só que eu fiz o teste, deu certo, então a gente vai fazer aqui para poder você ter uma economia maior no que a gente fala sobre gastos com o material, né? No caso aqui, com os gastos com a forminha. Vou para cá para trás, olha para ver se tem algum local que tá. Não, certo, tudo bem. O certo seria nós esperarmos aí entre 30 minutos, 40 minutos para a gente poder mexer, certo, pessoal? Mas aí a gente não vai esperar esse tempo todo, porque senão a gente não vai conseguir fazer os outros exemplos, certo? E a nossa outra massa vai acabar secando. O que a gente vai utilizar agora, aqui, enquanto eu deixei isso aqui de lado, a gente vai tentar tingir essa massa. Mas aí quanto é que eu coloco, como é que eu faço? Eu vou tirar um pedaço aqui, certo? Deixa eu ver aqui se a gente vai utilizar alguma cor aqui. Pode ser, eu vou fazer um pedaço amarelo, certo? E vai abrir a massa, certo? Abrir a massa. Vai abrir o amarelo aqui. E vai fazer até que palito mesmo. Vai vir derramando um pouquinho de nada de tinta. Por que um pouquinho de nada? Porque a gente vai... Derramei, tá vendo? Aqui. E a gente vai sovar ela, vai machucar ela, para que ela pegue a coloração que a gente quer. Se for pouca a coloração, o que a gente vai fazer? Se a gente achar que ficou claro demais, a gente vai e coloca mais tinta. Se a gente achar que ficou escuro demais, a gente vai e coloca mais da massa. E pode ir fazendo ela, só machucando ela devagarzinho, certo? Para ela poder... Tô vendo que ela tá ficando um pouco peguenta. Aí eu vou fazer o quê? Dar mais um pouquinho de massa. E vamos trabalhando ela devagarzinho, certo? Ela vai chegar no amarelo que você quer. Como ela teve contato com a tinta, então ela vai ficar pegajosa ao primeiro momento, já que ela ficou mais úmida, certo? Então aí a gente tem aqui o nosso amarelo. Um amarelo mais claro, certo? Eu prefiro que seja um amarelo mais claro, já que como a gente está com o amarelo limão aqui, pode ser que fique um amarelo de uma tonalidade que a gente não goste, certo? Então aqui eu prefiro que você fique com um amarelo mais claro. Você vai ver a diferença entre as duas, a massa branca, certo? Eu coloquei a mão aqui, ficou um pouco amarelada, e a nossa massa amarela, que com o passar do tempo ela vai voltando a ficar macia novamente e menos pegajosa do que quando a gente coloca a tinta, certo, pessoal?
Então, aí a gente tem a massa amarela, certo? Vou só lavar as mãos para a gente poder fazer a coloração azul, certo, pessoal? Pronto, pessoal, lavei as mãos, certo? Lembrar sempre de deixar as mãos o mais seca possível para tornar para fazer a outra atividade, já que quanto mais umidade na massa, mais ela tem a probabilidade de ficar pegajosa, certo? A gente dividir uma bolinha amarela, certo? Vou passar um pouquinho de óleo aqui na mesa, para evitar que grude. Não é 100%, mas a gente já evita um bocado que grude, certo? Dividir mais duas bolinhas para a gente poder tingir tanto de azul como de vermelho. E depois a gente pode fazer aqui uma mistura de cores e tingir também. Eu acho que está ficando bem didático, vocês estão entendendo qual a real preocupação da junção das tintas, né? Se você vai colorir, aí eu digo, se você vai tingir, como a gente está tingindo o amarelo, e vai tingir agora o azul e o vermelho, aí eu digo para vocês, pode fazer dessa forma. Se você for fazer mistura de cores, aí já fica mais complicado tingir. É melhor, a mistura de cores ela fica melhor para você. A mistura de cores ela fica melhor para você pintar, né? Realmente pintar. Usar como pintura, não com tingimento de massa. Certo? Você pode ver que o gasto da tinta é muito pouco. Então, rende bastante a tinta. Certo? Vou ter que lavar a mão novamente para abrir essa outra massa, já que senão a gente vai acabar perdendo, certo? Certo, pessoal? Então, eu vou aqui colocar no plástico bem simples para vocês não precisarem. Vocês não precisarem. Ah, não sei o que, mas aí eu só posso fazer, se só posso guardar ela num plástico filme. Não. O plástico que você tiver em casa, você vai guardar e você vai conseguir fazer a utilização dela. Sacolinha normal, sacola branca, ver se está limpa. Abriu ela de boa. Você consegue pegar isso aqui. Mas lembrando, pessoal, isso aqui é para caso você não tenha um papel filme. Se tiver o plástico filme, você vai usar o plástico filme. Fez assim, ó, tá guardadinho, você já consegue fazer a conservação de um tempo maior. Mesma coisa aqui. Ela vai ficar pegajosa, por quê? Porque ela fica úmida. A partir do momento que ela fica úmida, ela passa a ser mais pegajosa. Vamos aqui trabalhando, né? Agora o azul. O azul, eu já vou querer mais forte, então eu vou ter que fazer, esperar ela pegar um pouquinho a tonalidade, certo, pessoal? E vou tentar deixar ele seco novamente, porque olha como é que fica pegajoso. Por quê? Porque eu trouxe a umidade para a massa novamente. Então aí eu tenho que deixar a massa dar uma descansada para poder colocar mais da nossa tinta, certo? No mercado é muito difícil encontrar um corante. Por quê? Porque o mercado ele já traz, as massas com cores. Mas aí, se você for comprar massa com cor, você vai ver que a diferença de preço é muito alta, é muito grande. É muito grande mesmo. Assim, a disparidade de preço é muito alta. Uma massa de 900 gramas branca, você consegue comprar ela por... Se você comprar ela por R$19,00, R$19,50, como eu comprei, uma pequenininha, uma cor, vamos dizer, azul, você quer o azul. De 200 gramas, 100 gramas ali, você vai ter que pagar em torno de R$8,00. Então, se você fosse comprar 10 massinhas, você vai gastar R$80,00. Então, é bem alto o custo. Ela já vem pintada. E como não tem corante,
é difícil encontrar o corante no mercado. Eu trouxe essa possibilidade de utilizar a tinta de tecido para haver uma economia e também, às vezes, você tem em casa, né? Você faz com a que você tem em casa, certo? A demonstração que eu estou fazendo aqui para vocês é para vocês verem que não é necessário comprar a massa já com a cor. É possível tingir ela em casa, certo? O que a gente precisa? Paciência só. Ela vai querer pegar? Vai, mas aí você vai trabalhando com ela, tal, trabalhando, amassando direitinho, sem pressa, sem preocupação. Como eu disse, vai ter, a gente vai utilizar a, a, a massa do biscuit para uma fonte de renda, para modelar o que a gente quiser, mas lembrando que também é muito utilizada como terapia, né? Então, se a terapia é para a gente ter paciência na hora que a gente vai fazendo. Então, aí, ó, bem pegajosa a massa, mas aí a gente vai com calma, vai tentando soltar da mão, vai dar um tempo para descansar novamente, certo? Porque, como eu falei, a umidade é que vai trazer essa textura pegajosa. Se quanto mais úmido tiver, quanto mais umidade tiver, mais pegajosa ela vai ficar. Então a gente tem que buscar deixá-la o mais seca possível para a gente poder trabalhar com ela de forma mais agradável, certo? A cor aqui para mim já está bacana, certo? A cor para mim aqui já está bem bacana, então a gente já consegue aqui vislumbrar fazer algumas coisas, né, com ela. A cor já está bem bacana mesmo. Minhas pontas dos dedos estão com o resto da massa, que aí eu vou lavar, certo? Novamente. É um trabalho e você vai ver que ela mesmo solta, entendeu? Da mão. Ela vai soltando na sua mão, ela vai secando, e a partir do momento que ela vai secando, ela vai ficando mais maleável. Você vê que quando ela estava bem pegajosa, agora ela está mais durinha, né? Você vê que ela já trouxe outro tipo de textura para a nossa massa após um pouquinho de tempo de secagem, né? Eu vou lavar as mãos para a gente poder desenformar já a forminha, certo? Lembrando que a gente fez a cor amarela e fez a cor azul, certo? A gente vou ver se a gente faz o vermelho ou não, mas aí a demonstração de tingimento, eu vejo que vocês já deram para compreender, né? Rápido, né? A gente consegue tirar. Não é uma, não é uma situação que vá prejudicar de você demorar muito para você poder fazer a limpeza, tanto dos objetos que você está utilizando, como também das suas mãos, certo? O detalhe já que estamos trabalhando com amarelo, a gente tenta trabalhar menos com azul, já que a gente está trabalhando com branco, tenta pegar uma massa de alguma cor, certo? E agora a gente vai desenformar. Vamos tentar desenformar aqui. A gente passou o óleo, aí o óleo é justamente para que possa ajudar na hora da gente desenformar, certo? Vou pegar um palitinho de dente aqui, possa me auxiliar. Já vi que eu acho que a gente passou. Não passou. Vamos tentar assim. Como eu tirei o ar, estava,
Então, a parte de contato, veja bem. Olha aí, saindo. Olha aí, pessoal, saindo diretamente do forno, né? O nosso esquadro, certo, pessoal? Então, aqui, a gente tem, você pode ver o modelo mole ainda, certo, pessoal? Então, deu tempo, foi um tempo bacana para a gente poder retirar. Vamos tentar retirar o serrote. Olha, o nosso serrote também a gente conseguiu retirá-lo, certo, pessoal? Aí a forminha está aqui. Se você for fazer a utilização dela novamente, vai, pega um papelzinho higiênico para poder limpar, deixar bem limpinho, tudo bem organizadinho. Por quê? Porque não é apenas o óleo que vai ficar, também fica um pouco da massa, né? E se a gente deixar a massa aqui, ela vai endurecer e a gente não vai conseguir fazer um trabalho bacana com ele, certo? Então aqui a gente tem um esquadro, vou mostrar para vocês, um esquadro, a gente vai dar cor a ele, certo? Fica mais bonito. E a gente tem um serrote. Então a gente tem aqui já duas peças, certo? E a gente aí pode trabalhar com a criançada em termos de diversão e tudo mais, certo? E a gente trabalhar esse lado lúdico, né? Esse lado mágico das crianças. Tudo bem, pessoal? Vamos pintar, certo? A gente vai ver a cor que a gente vai conseguir pintar o serrote e o esquadro para a gente poder ter uma noção melhor aqui de como eles são, né? Porque já que eles estão todos brancos, aí a gente já não tem muita noção de como eles estão. Eu vou ver aqui, estou pensando em pintar de cinza, esse partezinha, e marrom a parte de cima, certo, pessoal? E aqui, vou pintar de laranja, a gente faz uma junção de cores, a gente vai fazer duas junções de cores, uma para o cinza e uma para o laranja, vai fazer uns detalhes em preto também, certo, pessoal? Vou só tirar a dúvida aqui que eu estou em relação às cores, certo? Mas é nada demais, você aqui vem no Google rapidinho e consegue. Perdão pelo toque, pessoal. Vamos lá. Vamos pegar um copinho, certo? E eu quero fazer o cinza, né? Que seria o prata, né? Que é onde a gente tem as partes de metais, seria o prata, certo? Então a gente vai vir com preto, vai derramar um pouquinho do preto aqui. E vamos vir um pouquinho de branco, certo? Para o cinza, a gente precisa que seja menos branco. Que o preto. Por que a utilização desses materiais? Porque do palito, dessas outras tintas, porque são coisas baratas. E sendo barato, fica mais acessível, né?
Se a gente fosse colocar materiais caros, provavelmente poucas pessoas poderiam fazer em casa, e aí não seria uma coisa que teria acesso a todos, né? Então, se não tem acesso a todos, não convém a gente fazer. A gente quer estar procurando passar algo para vocês, para que vocês possam ter uma renda, certo? Mas que seja de forma que o investimento de vocês inicial seja mínimo, né? Como eu falei, se a gente fosse atrás de uma uma forma de silicone, a gente aí para um serrotezinho desse, a gente iria aí gastar no baixo R$ 20 para um serrotezinho desse, só uma forma. Então aqui eu comprei, não sei se foi R$ 4, R$ 3, mas tem a partir de R$ 1, de R$ 1 até R$ 5, você consegue comprar. E aqui tem o que? 6. Então eu já consegui fazer 2 objetos que o biscuit é para ser vendido barato. Principalmente dessa maneira que nós estamos fazendo, que estamos usando forminhas. Então, é para ser vendido barato e é para ser produzido em larga escala. Por quê? Eu posso comprar 5 bandejinhas dessas e já faço 5 serrotezinhos de uma vez. Já faço 5 desse. Então, no caso, se eu tenho uma bandejinha dessa, que eu tenho um serrote, um alicate, um esquadro, um martelo. Se eu tenho essas peças aqui, certo? Se eu tenho essas peças aqui, eu consigo fazer 3, 6, se eu tenho 5 peças já, eu só consigo fazer 30 de uma vez só. Então, é uma larga escala. Eu coloquei as ferramentas porque eu achei interessante, como eu falei, em modelar o mundo, com biscuit, a gente precisa de ferramentas, né? Então, nada melhor do que a gente fazer as ferramentas. Mas aí você tem flores, você tem frutas, você tem desenhos, você tem carrinhos, é uma infinidade de formas que você tem, que você pode trabalhar, certo? Como eu havia falado para vocês, que não era muito bom trabalhar com ele molhado ainda, para a gente pintar, eu vou dar um tempinho, certo? Para a gente poder pintar eles. Vou deixar ele aqui, esses dois aqui, certo? E vou mostrar para vocês, ó, o preto já virou um cinza, ó, acho que dá para ver para vocês verem. Já virou um cinza. Então já deixo aqui do lado. E eu quero o marrom, eu vou usar esse aqui, esse marrom mesmo, certo? E eu vou querer um laranja. Então eu vou querer um laranja para pintar essa pegadazinha do esquadro. Sendo que para mim fazer, eu vou fazer logo outro, para a gente poder ter já uma noção. Fazer um martelo. O martelo é bem interessante. A gente pinta a frente do martelo de preto, certo, pessoal? Por que eu vou fazer logo e não a tinta? Porque a gente está com pouco tempo e, vocês viram, tem que deixar um tempo, certo? Para poder que a massa ela endureça para a gente poder desenformar. E como o martelo, eu estou vendo que o martelo ele é um pouco mais fundo, então aí a gente vai, né, já fazer ele, certo? Vamos lá fazer o martelo. Eu falei, eu gosto sempre de utilizar ele da forma mais junta possível, né? Então, aqui eu estou tentando afinar essa parte de baixo, que é onde vai ser o cabo, e deixando mais grossinho aqui em cima, que é para eu poder, quando eu for espalhar, eu ter massa para poder espalhar, certo? Aqui, no momento de dar uma espalhada, a gente já vem espalhando ele. Ah, mas eu não tenho habilidade manual. Você está vendo que o biscuit, ele proporciona ele dá essa alternativa de você que não tem habilidade manual para fazer um trabalho, criativo, que eu digo assim, de só as mãos, você consegue fazer
de forma usando um moldezinho, certo? Fica mais rápido, né? Vou aproveitar esse pedacinho de massa que eu tenho aqui, que eu já tirei, para a gente fazer uma bolinha branca também. Porque aqui essa bolinha branca, a gente vai transformar num quadrado. E esse quadrado a gente vai transformar, aí vocês vão ver, certo? Superfície sempre limpa, certo? Vamos achatar um pouquinho de um lado, achatar um pouquinho do outro, do outro. Você já pode vir com a mão, achatando. Ah, mas eu não tenho criatividade e tal. Esse quadradinho aqui que a gente tá fazendo, vocês viram, eu fiz uma bolinha. Da bolinha, eu achatei ele, todos os lados. Deixei um quadradinho, certo? E a gente vai fazer uma coisa bem interessante, simples, mas vocês vão ver que vai dar um resultado bem bacana, certo? Vou deixando ele sequinho, aquela plaquinha lá que a gente fez ainda continua um pouco mole, mas você já pode ver que a tinta já secou. Por que eu quero mostrar isso para vocês que a tinta já secou? Porque às vezes você vai pegar um trabalho para você fazer essas plaquinhas e você consegue fazê-lo rápido. Mas aí de última hora, aí vocês deixam por último para colocar a data e o que vai ser embaixo. Por quê? Porque às vezes de última hora pode ser que a pessoa mude a data. De última hora a pessoa, não vou fazer mais assim, vou fazer de outra maneira. Então aí a gente consegue deixar para o acabamento ser um dia antes da entrega, porque a gente consegue, tá vendo? E aqui vocês já estão vendo que aqui tá ficando bem mais rígido. Não vou puxar, porque se puxar ele vai, ainda tá molhado, ainda tá com a elasticidade, vou deixar ele aqui, certo? Vamos fazer o laranja, certo? Copinho novamente, o vermelho, aqui eu estou usando o vermelho fogo e o amarelo limão, e vamos fazer o laranja. Isso aqui você fazer com criança é muito bacana, porque você até pode ensiná-la, né? Porque a gente tem as cores primárias, o amarelo e o vermelho, e a gente vai transformar no laranja. Então aí você já puxa para a criança essa questão da modificação, né? Pela mistura, pela a, até a reação química, a gente pode falar assim, né? Da mudança de cor. Se você vai trabalhando, você vai vendo se tá bom, se não tá. Para mim ainda tá em vermelho, assim, então laranja é um pouco muito escuro laranja, eu vou colocar um pouco mais de amarelo, certo? Aí você vai sentindo, como aqui a gente não está usando dosador, a gente não está usando nenhum tipo de material para medir, porque é artesanato, né? É uma coisa mais sua. Você vai fazendo conforme você vai sentindo, certo? E é justamente, se você está começando, você não tem como fazer uma coisa específica. Então, aqui a gente está fazendo
poucos objetos, então eu estou fazendo uma quantidade menor. Mas você está começando. Mas você vai produzir, um exemplo, 10 é pouco, mas vamos dizer, vocês vão ver que gasta pouca tinta, mas se você vai fazer 20, 30 serrotes desse, então você não vai fazer uma quantidadezinha dessa como eu estou fazendo. Você vai vir e vai fazer uma quantidade maior para quê? Por quê? Porque a tinta, ela vai ser única. Essa tinta que eu estou fazendo aqui, ela vai ser única. Por quê? Porque eu não consigo mais fazer a mesma quantidade, utilizando a mesma quantidade. Por isso que eu trabalho à mão, ele é único. Deve ser mais valorizado, porque você não tem cópias exatas. Cada um vai sair de uma forma. Até mesmo esse que a gente usa um molde, acaba que até pela tinta ele vai ser uma peça única, não é isso? E vamos agora utilizar o pincel, certo? A peça já está ficando cada vez mais durinha, certo? Vamos utilizar o pincel. Vou usar logo o cinza, porque aí depois eu lavo o pincel para poder usar as outras cores. Aqui eu estou sentindo uma leve dificuldade na pintura. Por quê? Porque a massa ainda está molhada, certo, pessoal? Então, eu sinto como o pincel ele marcasse a minha peça. Ah, mas o que é que tem a ver o pincel marcar a peça? O acabamento. Se você quer um acabamento mais lisinho, se você quer um acabamento mais uniforme, quanto mais a sua peça estiver seca, mais facilidade você vai ter para deixar o seu acabamento perfeito de condições, certo? Como eu disse, isso aqui tem que ser feito com calma, porque é como se fosse uma terapia. Então, você vai devagarzinho, vai fazendo, vai vendo onde precisa um pouquinho mais de tinta, onde não precisa. A gente podia ter, eu trouxe as ferramentas também, para vocês verem a seguinte situação. Estou usando aqui o cinza, eu vi que ele ficou um pouco escuro, mas vai ficar assim mesmo, porque eu vou usar o preto no martelo, vou mostrar para vocês a diferença. Mas eu podia muito bem fazer coisas que eu fosse utilizar só o azul, o amarelo e o vermelho. Então, aqui a gente, nossa bolinha está aqui, azul, essa bolinha está amarela. Não precisaria fazer nessa mistura de cores, mas eu quis trazer para vocês verem que a gente pode fazer outros objetos que necessitam de outras cores, porque a gente consegue pintar. E se a gente consegue pintar, a gente consegue fazer as tintas, então a gente já sai mais ainda da caixa de utilizar apenas as tintas prontas, entendeu? A gente já consegue utilizar as tintas, as tintas nós mesmos fazendo a coloração delas, certo? Então, não é tão simples, mas, como eu mostrei para vocês, é possível. Eu quero fazer um cinza. O que é que eu vou fazer? Ah, não sei fazer um cinza.
não tenho cinza, não sei fazer. Google, coloca lá na internet, usa lá na internet as ferramentas de pesquisa que a gente tem. Coloca como fazer a cor cinza. Aí lá vai aparecer diversas maneiras de fazer a cor cinza. Você vê a mais fácil. Provavelmente ela vai dar essa que deu para mim, que é preto com branco, utilizando mais o branco, caso você queira um cinza mais claro, ou mais o preto, caso você queira um cinza mais escuro, certo? Então, você consegue fazer de boa em casa, de boa mesmo. Eu utilizei aqui o cinza usei o cinza para fazer a parte metálica, né? Do nosso esquadro e do nosso serrote, certo? Eu tenho que lavar o pincel para poder utilizar o laranja, poder utilizar o marrom, mas eu já quero dar uma olhada aqui como é que está nosso martelo, certo, pessoal? Vocês estão vendo que as coisas é bem dinâmico, né? A gente está trabalhando com duas peças, mas a gente já tem mais duas peças aqui que a gente coloriu, a gente vai criar nelas. Temos aqui o branco, certo? Aqui é o biscuit, a massa do biscuit, sem nada, sem color, sem colocar corante, sem pintar, sem nada. A gente fez um quadrado, certo? E agora a gente está já nessa parte aqui, você já vai atentar para que o martelo lá, por quê? Porque ele não pode secar demais, certo? Então a gente já vem vendo se ele já está no ponto de soltura. Ainda não. Vou chamar ele um tempinho, certo? Para a gente poder soltar ele. Vamos ver aqui se tem algum retoque para fazer um cinza. A gente já faz, já que a gente vai limpar o pincel, não vai mais usar o cinza. Como eu falei, é melhor utilizar a pintura na parte quando o material está seco, fica bem melhor o trabalho, o acabamento. Mas aí a gente vai fazendo dessa forma aqui também, certo? Vamos pintar. Vamos lavar o pincel para poder pintar utilizar as outras tintas, certo? No serrote, nós vamos usar marrom, certo? Para dar o efeito da madeira. Vamos dar o efeito da madeira com o marrom. E vamos o laranja, a gente vai utilizar já no outro, né? É para dar o efeito de plástico mesmo, né? Já que a gente utiliza o esquadro, a maioria das vezes os esquadros que a gente tem são dessa forma. Aqui a gente já vai com mais paciência.
eu trouxe o pincel menor, já avisando que seriam peças pequenas e a gente iria ter uma maior facilidade. Como também as peças grandes a gente ia fazer da mesma forma. Só daria um pouco mais de trabalho, mas demoraria mais um pouco, mas dá para fazer também da mesma forma, certo? Então a gente já conseguiu aqui dar uma forma bem diferente ao nosso, ao nosso serrote, né? O nosso serrote já ganhou vida. A gente aqui conseguir dar o efeito do metal usando o cinza. Lembrando que o cinza a gente fez com preto e com branco. Já o marrom a gente está usando a tinta já pronta. A gente já está usando a tinta pronta. Não teve a necessidade de fazer a opção, mas se quisesse fazer também, a gente já ia utilizar o vermelho com preto para a gente poder chegar ao marrom. Aí se fosse da nossa preferência. Vou limpar aqui o pincel. No excesso. E vamos. Opa, direitinho, não está quebrando. A tinta ainda está um pouco molhada. Utilizar aqui o laranja. Vamos ver que essa laranja é uma cor mais viva, né? Para dar justamente esse efeito do plástico. Deixa eu dar uma secada. Com preto a gente vai fazer o detalhe agora do. Por que eu não estou indo lavar o pincel? Porque como são cores uma mais escura que a outra, a gente não vai ter modificação. Limpa ele direitinho no papel higiênico, papel toalha ou um guardanapo. Também vai dar certo. Então aqui para vocês perceberem de forma bem rápida, prática, conseguiu fazer 2 biscuits, então
solo, a gente vai deixar secando. Mas dá para vocês perceberem o serrote e o esquadro. Utilizando as tintas prontas, como o preto e o marrom, e o laranja e o cinza, que é para dar o efeito do prata, o efeito do metal, a gente fez com as tintas usando a junção das outras tintas. É um trabalho que dá para você fazer, não tem segredo, é relativamente rápido. Por ser um trabalho manual, você utilizando as formas, você utiliza o mínimo de técnica necessária e vai fazer outros trabalhos que a gente vai ter que utilizar aí mais a criatividade, mas nada que vocês também não possam fazer. Estou vendo se grudou o velho grudado. A gente vai dar um trabalho maior para a gente. Soltou. Então aqui a gente se machucou um pouquinho, a gente vem consertando, certo? Direitinho. E aqui a gente vai pintar também de preto. Pode ser um preto com, vamos ver aqui, a gente coloca o cabo, bota o cabo de marrom mesmo, que já tem um marrom. Dando uma ajustada, já que deu uma amassada na hora de desenformar. Pintar de preto a parte metálica. Vocês veem aqui, a gente vai fazer a comparação com a parte metálica do outro. O outro já foi cinza, então o preto ele é bem, uma cor bem mais escura. A gente já está pintando de preto, já foge mais a realidade, mas como é biscuit, tem mais essa parte criativa mesmo, a parte mais lúdica, do que a parte do realismo. Quando partir para fazer bonecos, pessoas, que aí você depende mais da sua parte artística, aí sim você vai buscar o realismo. Mas enquanto for objetos, que são objetos inanimados, que não precisa ter tanta realidade, aí você busca as cores, o que você que permitir a sua mente fazer. O colorido, o lúdico que vem na sua mente. A tinta que é gasta é mínima, sabe? Com a tinta da tampinha que está da embalagem. Quando vai se fazer uma cor, vai se perder um pouco mais de tinta, porque a cor que você fez você não vai ter como guardar, então vai ter um gasto maior, mas aí você vai ter uma economia e você precisa comprar várias latinhas de tinta completa, né? Como eu falei, o acabamento mais lisinho, mais superfície mais lisa, a gente já consegue se o material estiver totalmente seco.
Só que aí, para estar totalmente seco, a gente gasta aí mais ou menos umas 12 horas para poder o material estar seco. Não daria tempo da gente fazer e finalizar pintando, né? Vamos utilizar o marrom para dar esse contraste de cores. O que eu tinha falado quando a gente estava tingindo a massa, é que justamente essa coloração ela vai ficando mais acentuada conforme a massa vai secando. No início estava um azul e um amarelo um pouco mais claro do que está ficando agora. Então aí a gente já tem uma modificação nas cores, né? Ver se tentar salvar, né? Caiu mesmo de cabeça para baixo. E aí vamos tentar tirar mais do preto. Tenha tranquilidade na hora de fazer. A movimentação de peça ela é boa ser feita após a peça estar seca. A gente está movimentando a peça ela molhada, mostro a vocês pelo tempo. Mas aí pintou, vamos deixar ele um tempinho parada para que não ocorra acidentes e não venha atrapalhar até o desenvolvimento do trabalho de vocês em termos de atrasos. Vou tentar recuperar. Vamos ver aqui se coloca mais um. Se secar, a gente pode fazer outra. Então a gente conseguiu fazer aqui com a forminha três biscuits bem fáceis. Vocês viram que quando ele está branquinho ele não chama tanta atenção.
mas após a gente pintar eles, colocar, tingi-los, você já vê uma diferença bem grande, né? Então aí você pode colocar um imã, você coloca um imã aqui, você já coloca até na geladeira. Você pode utilizar, como essa aqui são objetos de ferramentas, isso aqui para fazer uma apresentação de final de ano para os funcionários, ou até mesmo para dar para os clientes, numa loja de ferramentas, alguma coisa do tipo, com um chaveiro e o nome da loja, ou uma data, ou agradecemos a sua preferência, qualquer coisa, nesses pequenos biscuits que é tão fácil de fazer e com valor bem baixo, onde você aqui vai conseguir vender uma peça dessa por uns R$ 52, porque você vai vender na quantidade, você não vai vender apenas por ser único, né? E como eu falei, se a gente fizer alguma coisa que lembre algum local, algum lugar, aí já deixa mais, o valor mais alto pela lembrança de onde você foi, né? O presentear, a forma de presentear alguém.